Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. O paradoxo acerca de se sua mão for causa de escândalo, corte-a e lance-a ao fogo. Contida no capítulo 23, versículos 6 a 11 de O Evangelho segundo Mateus. Tema musical para este vídeo, de Frédéric Chopin, com execução da Orquestra Filarmônica de Berlim, Prelúdio em E menor, opus 28, número 4. A fé raciocinada se apoia em fatos e na lógica e, por tal, não deixa rastros de incerteza nem de incredulidade. Portanto, levemos a razão à fé. Lembremos-nos sempre que o Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus, 2000 anos antes, falara a pessoas simples e comuns, grande maioria de pescadores e artesãos, todavia caríssimos e caríssimas. Como hebreus, com a cultura arraigada no olho por olho e no dente por dente, da lei de Talião, utilizada como arrimo pelo legislador Moisés. Assim, utilizava o arquétipo humano, o Mestre Jesus, de analogias em concorrências e ocorrências do cotidiano de então. Entretanto, nada obstante uma cultura admiradora do farisaísmo hebraico ostensivo à época, essas analogias demonstravam, como demonstram ainda hoje, serem paradoxais. O que, em outras falas, como explicar que o Mestre Jesus decreta que, sendo a própria mão ou o próprio olho, causas de escândalo sejam extirpados e lançados ao longe? Em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, e no capítulo 5, versículo 29 e 30, temos a narrativa crística, aspas. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados num fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Fecha aspas. Antes de tudo, analisemos o significado original, etimológico das palavras escândalos. Vejamos. Nos livros sagrados do Tanakh judaico, usa-se a palavra mikshol para significar pedra de tropeço, que depois fora citado na tradução da Septuaginta pelo grego copta, skandalon. A palavra em português escândalo, do termo grego skandalon, utilizado pela Septuaginta, que por sua vez tem origem no termo hebraico mikshol. Entretanto, o termo grego skandalon tem um significado muito diferente ao que comumente é atribuído nos dias de hoje para a palavra escândalo, significando literalmente, aspas, fazer alguém tropeçar ou, idiomaticamente, conduzir alguém a pecar. Ao substantivo grego skandalon também é associado um verbo escandalizo, formado com o sufixo ris, como em português escandalizar. Essa expressão idiomática estaria relacionada com o estado das estruturas das estradas da Palestina antiga. Além de escândalo, a expressão idiomática pedra de tropeço tem um segundo significado na palavra grega proskoma, que significa tropeçando. Ambas palavras são usadas juntas em cartas número 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Isto é, pedra de tropeço. Litos procumatus, e a rocha que faz cair, Petra Scandal.
E em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Professor Rivaio, o nosso Allan Kardec do seguinte modo nos leciona. No item 12 desse mesmíssimo capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda a ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é o quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São estes homens, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não lhe seja que se lhe aprenda o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Agora, reflexiono eu, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. A frase é figura de grande energia, absurda em si, partindo das ensinanças do Mestre Jesus. Um paradoxo mesmo, se tomado ao pé da letra. Pretende tal ensino, portanto, para nós, os humanos, em evolução ao luminífero absoluto do todo Criador de tudo que há criado, significar que cada um de nós outros deve destruir em si toda causa de escândalo, ou seja, toda causa de mal, o que é ao contrário ao bem, promover a exégese tumoral de todo sentimento impuro em nossos corações, extirpar todas as tendências viciosas que nos agrilhoam pesadamente, atrasando-nos a marcha, degrau a degrau, na infinita escada de Jacó, justificando-nos e tornando-nos bons e do bem. Significando que mais vale ter arrancada a mão maldosa que mutila nossos irmãos, arrancando o olho vicioso que somente enxerga as imperfeições, pois é mais fácil enxergar um cisco no olho alheio do que uma viga, um madeiro em nosso próprio olho. Assim, portanto, meus caros, minhas caras, o Mestre Jesus, nesta dura analogia, nada disse de absurdo. Haja vista que se não retirarmos de nossa caminhada as pedras de tropeço no meio do caminho, teremos grandes desconfortos mentais por não conseguirmos acompanhar a evolução a que todos estamos destinados. E com a razão que nos conduz ao raciocínio, compreendamos o que é aparentemente um paradoxo. Ao fim desta narrativa, ofertemos tributos de louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.